Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Campos, esse aqui é o Leituras da Lu e hoje eu vou falar do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, que foi escrito em 1955. O Ariano Suassuna, ele é um dos grandes dramaturgos brasileiros, né? Então ele é um homem muito do teatro, um grande representante da nossa cultura popular, um grande defensor da cultura brasileira, nordestina, né? Eu vou até deixar para vocês um trechinho aqui para vocês verem o próprio autor falando. O Ariano foi, assim, um homem muito espirituoso, muito engraçado, divertido, mas também tinha muito esse lado do exaltar a cultura nacional, né? Ele fala o quanto a gente fica aí ligado nos estrangeirismos, né? Até usando palavras que são muito do estrangeiro aqui, quando a gente tem uma língua tão bonita, uma cultura tão bonita, né? Veja bem o absurdo que é inglês. Se eu mostrar isso aqui ao analfabeto mais ignorante de Campinas, eu digo, o que é isso? Ele diz, é um copo. Mas em inglês não é não. Em inglês é glass. Agora me diga, isso tem jeito de glass? Principalmente porque, além do mais, é uma língua pobre, o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então, essa aqui eu vou dizer um glass de plástico. Um vidro de plástico, né? E se for de vidro, eu vou dizer um glass de glass. Não é? Mas, embora isso é lá língua, Deus me livre. Graças a Deus eu nasci num país que fala português. O Ariano se diz um escritor de poucos livros e para poucos leitores, à exceção do Alto da Compadecida. Ele fala, inclusive, que ficou famoso, talvez porque foi televisionado, né? É modesto ele em dizer isso, sua obra é lindíssima, mas ele fala que ele nunca foi, assim, muito apreciado, muito conhecido. Ele fala também, né, que quando ele foi escrever essa obra, ele estava escrevendo essa obra, ele recebeu uma visita de um também escritor, e ele falou, puxa, mas você vai escrever de novo, né? O Nordeste, o cangaceiro, a seca, são temas assim tão batidos. E ele fala: bom, é isso que eu tô com vontade de escrever. Se ninguém quiser ler, não tem problema, vou ficar muito feliz se as pessoas lerem, mas se não, é o que eu tô com vontade de escrever. Outra coisa interessante, né, os dois personagens principais aí do livro, que é o João Grilo e o Chicó, né, essa mesma pessoa fala para ele, fala, nossa, mas por que você não coloca um nome que seja mais fácil de depois traduzir para um outro idioma e tal? E ele fala, olha, sinceramente, porque os meus personagens têm esse nome, e aí o problema é de quem tiver que traduzir ou quiser fazer isso. Então ele não dava muita bandeira para essa coisa dos estrangeirismos e do ser traduzido e ficar famoso no mundo inteiro. Acho que não era o grande mote, ou nunca foi, do Ariano Suassuna. O Ariano foi, inclusive, um dos fundadores do movimento armorial, que é um movimento de resgate da cultura brasileira, especialmente da cultura nordestina. Bom, então a peça toda se passa no formato de um teatro e é dito que existe ali um espetáculo dentro do outro espetáculo, né? Então tem toda uma peça que se desenrola dentro de um circo, né? Então o Ariano ele vai se usar assim de um palhaço para ser o locutor, né? Para ser o narrador dessa peça. Então ele para, ele intervém, ele muda, né? Ele menciona, olha, bom, agora vai mudar a cena, nós vamos para um outro momento, né? E ele não deixa de ser também um alter ego do próprio autor. Então é interessante ele usar, né, um palhaço para contar essas histórias. E os personagens dessa trama, eles compõem muito bem o que seria ali uma pirâmide, né, da sociedade nordestina da época, né? Então você tem ali a base, né, as pessoas que são oprimidas, que trabalham muito, né, que sofrem muito da mão de todos os outros, né, seus empregadores, dos latifundiários, da própria igreja, né, que representados ali pelo João Grilo, que é o esperto, né, da grande trama, ele que está sempre inventando mentiras, falcatruas e formas de ganhar dinheiro. E você tem também o Chicó, que é o grande comparsa dele, só que o Chicó ele tem a característica dele ser o medroso, quase que o bobalhão, né? Mas ele embarca ali também nas aventuras com o João Grilo. Aí você tem também uma casta ali que é da burguesia, né, representada pelo padeiro e pela mulher dele, né? Você tem a mulher do padeiro, né, que é quem o trai, né? Então, o marido traído ali, o padeiro.
Você tem também a igreja em dois aspectos. Então, você tem a igreja corrupta, né, representada pelo padre, pelo sacristão, pelo bispo, né, que eles estão sempre ali procurando alguma forma de ganhar mais dinheiro, ou de ganhar prestígio com aqueles que mandam, né, na cidade, que tem o poder político e econômico, mas também tem a figura da igreja mais pura, né? Então, assim, interessante ver esse ponto aqui, que o Ariano, ele não faz uma crítica à igreja, né? Ele faz uma crítica a algumas pessoas que ocupam cargos na igreja. Ele se dizia, né, um católico fervoroso também, bastante praticante, né? Então, a crítica dele aqui não é exatamente aos preceitos, mas a algumas pessoas que não têm a melhor doutrina ou não levam tão a sério ali no seu íntimo os preceitos da igreja. E você tem também o Major Antônio Moraes, que é o grande latifundiário, né, o grande representante aí do poder econômico e político daquele sertão. E você tem ali também duas figuras que são o Severino e o Cangaceiro, que não estão em nenhuma das partes da pirâmide, mas eles permeiam, né, essa história, e eles são ali como que marginalizados mesmo, né? Eles não fazem parte daquela ordem social, mas eles estão presentes também. Essa peça também tem um filme muito famoso, né, que já foi dos anos 2000, do Miguel Arraes, que é O Alto da Compadecida, que ficou muito famoso, né? Foi muito televisionado, a gente já deve, né, ter assistido algumas vezes aí ao longo do tempo. Mas aí um cuidado só, porque tem elementos e personagens que estão no livro e não estão no filme, e outros que estão no filme e não estão no livro, né? O Miguel Arraes, ele faz ali alguns apanhados, até mesmo de outras obras do Suassuna, para compor o filme depois que ele produz. Bom, e essa peça vai ter então 3 episódios. O primeiro episódio é o enterro da cachorra, né? Então a cachorra ali do padeiro e da esposa do padeiro, ela morre e eles querem muito que ela seja enterrada em latim, né? Com padre, com toda a pompa e circunstância, como se ela fosse uma cristã, né? E o padre acha muito estranho aquilo, não quer fazer, mas eles usam ali o João Grilo e o Chicó exatamente da questão de, primeiro eles dizem que a cachorra é do coronel, e que então aí o padre diz, bom, então sendo dele, acho que não vai ter problema, né? E um segundo momento também eles dizem que a cachorrinha deixou uma herança para a igreja, né? Ela deixou um testamento. E aí eles aceitam fazer o enterro dela em latim. O segundo episódio é sobre o gato que descome ou que evacua dinheiro, né? Mais uma malandragem, mais uma invenção aí do Chicó e do João Grilo para tomar dinheiro das pessoas. E o terceiro episódio, quando os cangaceiros invadem essa cidadezinha, né? E, de novo, o João Grilo tem uma ideia, né? Que ele pega ali uma gaita e fala que aquela gaita foi benzida pelo Padrinho Cício, né? E os cangaceiros querem muito. Não, então toca pra gente, porque eu quero muito ter um encontro com ele. Mas, assim, no final, acabam, né? Que morre ali quase todos nesse momento. Então, morre o padre, morre o padeiro, morre a mulher dele, morre o João Grilo, e só quem escapa naquela circunstância é o Chicó. E aí, então, eles vão todos lá para um outro plano, né? O plano do julgamento, onde você tem, então, o encourado, né? O diabo, que vai acusar cada um dos seus personagens pelos seus crimes, pelos seus pecados. Você tem Manuel, que é, né, uma alusão a Emanuel, Jesus, Deus, que tem a possibilidade de salvar essas pessoas, né? Porque a princípio eles estão indo todos para o inferno, uma vez que todos eles cometeram pecados. E você tem também a Compadecida, Nossa Senhora ou Mãe de Jesus, que tem a possibilidade de interceder por aqueles pecadores junto ao seu filho para que eles tenham outro destino, né? E é o que ela faz, né? Depois dela ouvir a cada um deles, eles são mandados então para o purgatório e não para o inferno, né? Com exceção do João Grilo, né? O João Grilo, ele mesmo diz ali, então ele fala, puxa, melhor eu ir para o inferno mesmo, porque olha, eu só sei me defender mentindo. E ela então intercede por ele, né? Ela faz com que o seu filho dê uma nova chance ao João Grilo. E a pergunta, né, que Jesus, que Manuel vai fazer para ele é a seguinte: ele fala, olha, mas você não é tão esperto? Me faça uma pergunta que eu não saiba responder e aí eu te dou a chance de voltar e viver novamente na Terra.
E aí o João Grilo vai fazer a pergunta que é, olha, eu ouvi numa missa, então lá fazendo uma alusão de que ele é um analfabeto, eu ouvi que o senhor não sabe quando será a sua próxima volta. E aí Jesus, né, ou Manuel fala, bom, não é bem assim que eu não sei, né, mas essa é uma informação que só o pai tem, né? E então Manuel concede para ele a vinda, né? O João Grilo volta à Terra, ele se esquece de todo o julgamento e volta à Terra. E por sua vez o Chicó tinha feito uma promessa que ele daria todo o dinheiro que eles conseguiram, né, na vida deles ali, os dois cometendo as malandragens deles, as mentiras, as calúnias e tal, que ele daria todo o dinheiro a Nossa Senhora caso o João Grilo voltasse a viver. E como isso acontece, eles precisam cumprir a promessa, né? Mesmo o João Grilo sendo contra, xingando, achando ruim, mas eles cumprem a promessa. Um ponto super importante aqui também é que Jesus, Manuel, ele é mostrado como um negro, né? Então ele já vem mexer ali, vem provocar um pouco na gente essa questão do racismo. Outro ponto super importante é que o único entre eles que vai direto para o céu é o cangaceiro, né? Eles entendem então no julgamento que ele se tornou cangaceiro, que ele fez o que fez por uma questão do meio, né? Foi por necessidade, foi a única defesa que ele teve contra todas as mazelas que ele mesmo viveu. Então ele ganha logo o reino do céu sem nem passar pelo purgatório. Então é uma obra que valoriza muito a linguagem oral, os tipos regionais, a literatura de cordel, a cultura nordestina, né, que vai nos apresentar aí através dessa pirâmide social todos esses tipos e a relação que eles vão tendo uns com os outros. É uma obra que tem muita ação, tem muitas peripécias, tem muitas repetições, então por isso ela ficou tão boa também no cinema, também na televisão, né? Uma delícia de assistir aqueles trechos que se repetem, a gente também fica repetindo, né? E vira um mote na casa da gente toda vez que a gente assiste ou que a gente lê o livro. Tem também essas questões metafísicas, né? Vida e morte, pecado, perdão, né? Tem também essa questão da esperteza para justificar uma vida muito degradante, muito difícil. E é uma obra que tem, então, esse tom de uma sátira moralizante, né? Tal qual Gil Vicente, o pai do teatro português, né? Então tinha essa coisa de que ele dizia que quando a gente faz rir, a gente vai corrigindo também algumas mazelas e alguns males. Então vai falar, sim, do lado ruim de alguns membros da igreja, mas também numa forma de corrigir, para que isso não aconteça mais. Bom, então se você gostou do vídeo, se você gosta de bons livros, ative as notificações, inscreva-se no canal e assim você vai receber outros vídeos que eu produzi aqui. Tchau, tchau!